Como bons filhos de Deus, nós precisamos crescer. Nós não podemos estar na mesma situação que estávamos há 10 anos. Não podemos estar na mesma situação que estávamos há 10 meses. Pela graça de Deus em nossas vidas, nós precisamos, devemos e podemos crescer. Nós podemos crescer não porque nós somos os melhores crentes, não porque nós temos superpoderes espirituais, não porque nós fomos salvos de uma circunstância da qual nós já colocamos ali metade da solução. Nada disso. Nós podemos de fato crescer porque Jesus é quem nos guia. Nós podemos de fato crescer porque é Jesus quem nos direciona. Sem o direcionamento de Jesus para o alvo, para o objetivo correto, nós vamos andar de maneira a cair ali, a cair acolá, a esquecer do propósito de Deus. Se nós não tivermos Jesus como nosso guia, nós estaremos como perambulantes, estaremos perambulando por aí. Deus não espera isso dos seus filhos. Jesus mesmo disse em Mateus 7, pelos frutos os conhecereis, falando acerca dos falsos profetas. Podemos fazer muitas coisas, podemos ter muitas coisas de atividades de serviço, mas nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo, pela palavra. Precisamos ser direcionados pelo que Deus espera de nós. Nossa meditação de hoje fala sobre isso. Perceba o que diz Efésios 2, versículo 21 e versículo 22, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 21 e 22. O começo do versículo 21 ele diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Esse no qual é uma referência ao versículo 20, quando ele diz que Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra que define toda a construção. Jesus é a pedra que define se nós estamos no caminho certo. Jesus é quem nos direciona para o caminho correto. Sendo assim, o versículo 21 nos diz: todo o edifício bem ajustado, ele cresce. Ele cresce para santuário dedicado ao Senhor. Se nós estamos firmes em Jesus, toda a nossa construção espiritual crescerá baseados nele, com foco nele, no direcionamento dele. Não podemos esquecer que o direcionamento não deve vir dos sentimentos de outros, dos desejos de outros, mas de Deus, de Jesus Cristo, do que ele diz em sua palavra, das verdades que ele nos mostra. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos achar que a nossa vida pode simplesmente ser guiada pelo que os outros acham que é o melhor para nós, pelo que as pessoas esperam de nós, mas sim pelo que Jesus espera de nós. Ele, como a pedra que torna toda a construção perfeita, ele nos define, ele nos transforma, ele nos guia, ele nos direciona. Talvez em algum momento ou outro a gente se pegue, se apegando mais ao que nós esperamos, ao que os outros esperam, ao que as circunstâncias estão nos dizendo, ao invés da palavra que fala sobre Jesus, que nos transforma, que intercede por nós, que nos santifica. Não podemos esquecer do que ele faz por nós. Não podemos esquecer que ele nos dá crescimento. Perceba que é uma construção lógica. Se Jesus é a pedra angular, e, e nesse contexto a pedra ela fazia com que toda a construção fosse reta ou não, no caso de Jesus, obviamente que a construção espiritual é reta, é correta, é perfeita. Então, se Jesus é o centro de nossas vidas, se Jesus é a pedra que define o nosso caminho, o versículo nos dá a solução, o versículo nos diz o que devemos fazer. Bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós cresceremos como santuários dedicados ao Senhor.
pois é Jesus a nossa pedra angular. É Jesus quem nos direciona. Se Jesus é o diretor de sua vida, se Jesus é quem te direciona, saiba que é coerentemente necessário que você cresça, porque Jesus é quem te guia. Jesus nos leva para o crescimento. Precisamos ter mais contato com Jesus, conversar com Ele, pensar nele, descobrir mais sobre Ele na Sua palavra, entender mais quem Jesus é. Sobre isso depende as nossas vidas, entendermos de fato quem Jesus é, o Deus homem encarnado que morreu por nós, que nos amou de tal maneira, que se entregou por nós, que morreu em nosso lugar, que intercede por nós. É este Jesus que nós cremos e seguimos, e devemos prosseguir em seguir. O versículo 22 ainda nos diz: no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É uma consequência lógica de Jesus ser nossa pedra angular. Também vós, juntamente, estáis sendo edificados. Paulo direciona primeiramente aos Efésios. Mas lembre-se, se nós somos salvos em Jesus, se Jesus é nossa pedra angular, nós estamos aqui também. Nós participamos dessa edificação, desse crescimento espiritual. Nós crescemos para sermos mais habitados pelo Espírito. Não podemos apagar o Espírito Santo que habita em nós. Não apagueis o Espírito. Enchei-vos do Espírito. Não entristeçais o Espírito. Nós somos santuário de Deus. E Deus quer e espera e produz em nós crescimento. Te pergunto, você tem crescido? Pense aí nos últimos meses, nos últimos anos. Como você tem crescido? Como você tem se aproximado do Senhor? E aqui pense em crescimento, não apenas nesse contexto de você fazer coisas para Deus, servir na igreja. Isso é extremamente importante. Mas eu penso em comunhão com Deus. Como está a sua vida em relação a Deus? Na leitura da palavra, na oração com o Senhor. Você tem crescido nessas áreas que são essenciais. Não existe cristianismo sem comunhão com Cristo. Não existe nós sermos crentes sem termos comunhão com o Deus que nós acreditamos. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra? Pense sobre essas coisas. Busque entregar mais de si a Deus. Separe um período específico para ler a Bíblia. Um momento que você tem de tranquilidade. Ou às vezes, se você não tiver um momento de tranquilidade, faça do jeito que puder. Mas lembre-se que é determinante para o nosso crescimento. Lembre-se que a Bíblia enfatiza a própria Bíblia. O maior livro da Bíblia contém o maior capítulo da Bíblia, e o maior capítulo da Bíblia fala sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, Salmo 119. Precisamos entender, como o salmista do Salmo 119, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, que você possa ser edificado pelo que foi dito aqui, e que essas palavras possam te ajudar a aplicar e se aproximar mais do Senhor. Se esse vídeo te edificou, compartilhe com algum irmão em Cristo, compartilhe com algum parente descrente, que o Evangelho possa alcançar a vida dessas pessoas. Se você puder e quiser também, deixe nos comentários algum pedido de oração, algo que você achou interessante no vídeo, nesse devocional, e que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida.